Cláudia Santos. Hoje vou falar sobre os hábitos. Exatamente isso, hábitos do pai e da mãe sobre a vida do filho adolescente. Aqui o nosso alvo são os adolescentes e por isso vou falar sobre esses hábitos, o que o pai, o que a mãe faz de forma repetitiva sobre comportamento, sobre as falas, sobre toda a situação e repertório jovem desse filho adolescente. Mas antes de prosseguir aqui, já quero lhe solicitar para que você clique aqui embaixo, faça sua inscrição, se inscreva nesse canal e ative aquele sininho que tem ali do lado para que você não perca nenhuma das minhas notificações. Tem vários podcasts aí a caminho que tenho certeza que vai ser interessante para você, para lhe ajudar na educação com seu filho adolescente. E no decorrer de tudo que vou conversando aqui, se você gostar, dá o seu like, que é muito importante aqui para o nosso canal e para favorecer também em lhe ajudar cada vez mais. Então, prosseguindo aqui sobre essa questão dos hábitos, afinal de contas, hábitos é importante, não é importante? Como é que surge um hábito na nossa vida? Então, aqui o foco é o filho adolescente, mas nós temos diversos hábitos na nossa vida. Aliás, todas as áreas da nossa vida, elas são recheadas de hábitos, condutas, comportamentos, modos de falar, modos de agir que nós fazemos automaticamente, de forma repetitiva, fazemos de forma mecânica. Nós nem pensamos e já agimos, nem pensamos e já falamos. Porém, tudo isso vai trazendo ali resultados. Tem muitos resultados da nossa vida que nós não gostamos. Gostaríamos que fossem diferentes. Mas veja, tudo aquilo que a gente faz todos os dias, todas as vezes, da mesma forma, continuam produzindo os mesmos resultados. Você concorda comigo? Se eu quero coisas novas, diferentes, preciso de novas ações, nova forma de ação, nova forma de falar. Isso significa que se eu promover uma mudança, eu vou ter um resultado diferente. E aí eu lhe pergunto, o que você tem na sua vida que você consegue agora rapidamente comigo já pensar, lembrar, opa, eu faço isso aqui desse jeito, nesse formato, sempre da forma repetitiva. É um hábito. Nossa, eu falo dessa maneira, sempre uso esse mesmo jargão, essa mesma palavra, esse mesmo jeitão de falar. É um hábito. Então, o que você faz todos os dias de forma automática, mecânica e tem a repetição da mesma forma? Faz. Fala. Mesmo jeito. Repetição. Colhendo mesmos resultados. E aí, se o nosso foco aqui é o adolescente, é o seu filho adolescente, então quero lhe fazer uma pergunta. Por que será que ainda não conseguiu os resultados que gostaria na educação do seu filho? Já parou para pensar sobre isso? Por que será que ainda não conseguiu os resultados que você gostaria na educação do seu filho? Quando eu digo aqui educação do filho, eu quero dizer sobre comportamentos, a forma, o jeito do seu filho honrar a casa, honrar os valores familiares, honrar o pai, a mãe, ter aquela parte de confiança, onde não importa com quem ou onde, em que circunstâncias o filho estiver, ele é digno da sua confiança, você está tranquilo, tranquila a respeito da forma como que seu filho vai falar, vai decidir, vai agir, tudo a respeito do seu filho, você fica seguro, tranquilo. Aliás, você confia que os seus hábitos, a sua forma de repetição com o seu filho, está tudo ok. Porém, se o filho não traz os resultados que nós desejamos, temos que avaliar a nós mesmos, a nós mães, a nós pais. Porque talvez, eu digo talvez porque logicamente há toda a questão do filho, índole, caráter, educação, obediência, disciplina, a questão do respeito, entra aí uma infinidade de variáveis, né? Várias situações que a gente pode pensar respeito aí do lado do filho. Porém,
eu tenho que pensar agora aqui do lado do pai e da mãe. Esse é o meu foco agora nesse podcast. Então, o que você faz e o que você fala que produz os mesmos resultados com o seu filho. Veja só, por que será que é tão difícil de deixar os hábitos antigos? A coisa mais difícil é mudar hábitos, é ter novos comportamentos, é ter um novo repertório, uma nova forma de falar, uma nova linguagem. Essa é uma parte mais difícil. Quero lhe explicar que desde os nossos 7 aninhos de idade, nós fazemos alguns, vamos chamar de downloads. Alguém traz algo para nós e lá nesse repertório até os nossos 7 anos, lembra aí, quando você era criança. Nessa etapa, nós recebemos instruções, orientações, nós vimos muitas coisas, ouvimos muitas palavras, muitos repertórios, muitos tipos de comunicação, nós presenciamos situações, sentimos, percebemos muitos tipos de contextos, tivemos algumas vivências e de tudo aquilo que nós passamos ao longo dessa trajetória de vida, principalmente nessa época dos 7, 8 aninhos de idade, nesse período ali, nós fomos fazendo um tipo de download, fomos recebendo e fazendo download, guardando dentro de nós. A gente via alguma coisa, fazíamos um download, guardávamos dentro de nós. A gente ouvia algumas coisas, download, guardávamos dentro de nós. Assim nós fomos fazendo vários tipos de downloads, um arquivo guardado dentro de nós. Nós fomos internalizando coisas, situações, várias situações. E isso tudo foi montando ali um repertório para nossa história de vida. Então, desde os nossos 7 anos, nós fazemos esses downloads, temos várias informações e vamos dizer assim que nós estamos adquirindo algumas crenças, algumas percepções do mundo na forma dos relacionamentos. E isso foi se tornando correto ou não para a nossa vida. Uma vibração, vamos dizer, que se fixou em nossa mente. Tudo através das nossas observações e depois dessa etapa dos nossos 7, 8 anos aí, essa percepção do mundo, os relacionamentos foram se tornando habitual, foram tendo um certo tipo de referência. Sofremos essas influências e isso se tornou uma certa referência de comportamentos certos e errados, palavras certas, palavras erradas, decisões certas, decisões erradas. Então nós estamos tendo ali um referencial, uma bagagem. Nós temos uma bagagem dentro de nós que nos coloca em ação, tanto na forma de palavras ou comportamentos. Isso tudo está lá no nosso inconsciente e nós temos que mudar essas programações de hábitos para o nosso consciente agir. Então veja, passamos por tantas coisas nesse contexto de vida, lá nessa parte aí da infância, 7 anos, 8 anos, e depois a partir dos 7, 8 anos, a gente foi forjando ali um referencial, tendo um contexto que norteou, direcionou um pouco mais as nossas palavras. Aos 8, 9 anos a gente já conseguiu tomar decisões, a gente escolheu colegas, a gente escolheu coisas que a gente gostaria de fazer, fomos tendo um pouquinho mais de autonomia. Então, a partir dessa idade, depois de ter feito esses downloads de infância, nós tivemos uma bagagem, que é o nosso referencial, que nós trazemos para nossa vida adulta, que é o dia de hoje, e isso norteia as minhas palavras, nossas palavras, e os nossos comportamentos, meus comportamentos. Então, tudo isso que tem hoje aí dentro de você, como um repertório, como um referencial, é a sua bagagem. E isso está no inconsciente. Isso vai sendo forjado de forma a te colocar em hábitos, comportamentos, palavras, ações repetidas. Você passou a acreditar em algumas coisas, a entender que algumas situações, algumas coisas são verdades e outras não. Você tomou decisões, direcionamentos referente a vários tipos de contextos na sua vida. E é tudo isso que norteia o seu jeito de falar ou de fazer, referente lá ao seu filho adolescente. Porém,
o seu filho adolescente, ele é atual, ele é de hoje. Que ano nós estamos mesmo? 2019. Afinal, hoje já é outubro de 2019. Então você tem um jovem filho adolescente que está no início da adolescência, ou lá no meio, ou até mesmo no final da adolescência, e é um jovem atual de 2019. E eu estou aqui falando para você que você tem uma bagagem de referencial lá dos seus 7, 8 anos. Início lá também, finalizando a infância, iniciando também a sua parte de puberdade, de início de adolescência. Então veja, tudo aquilo lá atrás formou o alicerce de você, pai, de você, mãe, o homem ou a mulher que você é hoje. Você tem esse alicerce, essa bagagem, essas situações, contextos, experiências, vivências, podemos chamar de muitas coisas aqui, dar muitas palavras a respeito dessa bagagem, mas isso tudo é o seu alicerce. Mas o seu filho tem um alicerce atual, diferente da sua época. E nós precisamos ter isso muito claro, porque tudo isso está no seu inconsciente. E quando você torna consciente, você percebe, tem muita clareza do seu jeito de falar e do seu jeito de agir com seu filho adolescente, você vai tornar tudo consciente, vai conseguir perceber se esses seus hábitos, essa forma repetida de falar ou de fazer ou de decidir, de comandar a vida do seu filho adolescente, se isso está bem-vindo ou não para esse momento atual de 2019. O seu filho é atual, o seu filho não é da sua época, da sua infância, do início da sua adolescência, da sua bagagem que está no seu inconsciente. O seu filho é atual, o seu filho é do agora. Lógico, coisas lá de trás que estão armazenadas no nosso inconsciente, guardadinhas, vão favorecer, vão ajudar sim e muito, nos traz um repertório seguro, nos traz aquele conhecimento, já conhecemos muitas coisas, já passamos por muitas coisas, temos uma experiência que nosso filho não tem. Isso já nos coloca à frente do nosso filho. Nós somos o adulto da relação. Dentro da hierarquia, nós sabemos mais, conseguimos mais, temos ali uma autoridade, uma força a mais na nossa vida que nosso filho não adquiriu ainda. Mas eu preciso entrar no universo jovem, atualizar, fazer uma conexão da minha bagagem consciente do meu passado para o consciente, para o atual do meu filho. Para que eu tendo essa ligação, eu consiga perceber os hábitos enganosos e os hábitos maravilhosos, proveitosos, que trazem excelentes resultados. O desafio de hoje é perceber o que você faz, o que você fala todos os dias para o seu filho, que ele traz somente os mesmos resultados. Para pensar um pouquinho. O que você fala todos os dias para o seu filho? Traz resultados bons? Ou traz resultados ruins? Ou não traz resultado nenhum? Ou o que você fala, o que você faz, que traz aquele resultado maravilhoso, que norteia, que direciona, que traz ali uma segurança, torna você mais íntimo do seu filho. É um resultado bom, proveitoso? Você está contente com esse resultado? Perfeito, continue com esses hábitos. Mas se os resultados não são bons, é a hora de mudar, de fazer diferente. Nós fomos programados desde a infância para agir nos mesmos moldes, falar nos mesmos moldes. E quando eu digo que o pai e a mãe é o melhor e a maior influência, a maior e o melhor referencial para o seu diamante, porque aqui nós estamos falando de um filho, é porque essa vibração que você transmite, agora é a sua vez de transmitir. Lembra? Lá na sua infância, seus pais e outros adultos da sua relação ali de aprendizado trouxeram situações, conhecimentos, uma vibração. Foram os seus referenciais, suas influências. Agora é a sua vez de vibrar e transmitir para o seu filho algo. Ele também está formando a bagagem dele. Então, qual é a vibração que você está formando aí no seu filho? Você precisa estar inserido no mundo jovem do seu filho real,
O hoje é o que conta, o agora é o necessário. Não são as coisas do passado, é o hoje, o agora, o real do seu filho é o que são necessários. A necessidade do seu filho está instalada no dia de hoje e não no seu passado, na sua bagagem que está lá forjada no seu inconsciente. Muitos pais ainda agem com seus filhos, diamantes, adolescentes, na mesma vibração do passado, baseado somente nos seus próprios referenciais e não se permite entrar na realidade do filho. Isso é muito triste. O que ele precisa e não o que o pai ou a mãe acha, pensa que ele precisa. É aí que está a diferença. O que seu filho precisa, o seu filho real, do hoje, do agora. O que ele pensa, o que ele precisa, qual é a demanda, quais são as queixas dele. É nisso que você precisa atuar. E não naquilo que você pensa que ele precisa, baseado na sua bagagem de um passado que talvez não tenha muito a ver com o seu filho atual e real. Muitos pais fazem uma infinidade de cursos, leituras sobre adolescência, assistem meus vídeos aqui pelo canal, pelas outras redes sociais, Facebook, lá no Instagram também tem vários conteúdos interessantíssimos, conteúdos riquíssimos. Eu sei que ajudam e tem ajudado sim muitos pais. Mas mesmo assim, muitos pais, por vezes, fazem cursos, leem livros, adquirem um conhecimento vasto a respeito. Apenas conhecem sobre o assunto, aprendem e conhecem, mas não colocam em prática, não conseguem alterar os resultados no relacionamento com o filho. Por que será? Porque enquanto está fazendo um curso, enquanto está fazendo uma leitura, vai ali e pratica 1, 2, 3 vezes. Mas eu quero lhe dizer que aquilo que você altera para o seu filho, um comportamento, um modo de falar com o seu filho, não será nenhuma, nem 2, nem 1000 vezes. Eu diria que seria 1 milhão de vezes ou muito mais. Porque essa alteração deve ser constante e para sempre. Todos os dias seu filho, ele altera os assuntos, os interesses, o conhecimento, ele amplia o repertório. É uma época de muitas curiosidades, é uma época de interesses variados. Há ao redor dele uma mescla, uma variedade de influências muito divergentes do seu foco, da sua linha educativa com o seu filho. E se você não for o melhor referencial, a maior autoridade na vida do seu filho, porque é assim que você é, mas precisa agir para efetivamente ser, ao redor há muitas influências que abocanham o filho adolescente. E por vezes o pai e a mãe, parece que meio que sem perceber, quando cai em si que eu digo quando olha para o filho real do agora e do hoje, se assustam. Onde foi que eu errei? Onde foi que passou despercebido e eu não vi que meu filho já estava com esses comportamentos nocivos, essas decisões tóxicas, fazendo coisas que dentro do repertório dos valores familiares é equivocado, é errado, é danoso, é um caminho até muitas vezes da perdição, um caminho que vai dar muitas vezes até em morte. Morte, falência de sentimentos, de um bom histórico de vida, de um bom desfecho da adolescência ao ponto de entrar na vida adulta e ter ali um futuro adulto pleno, cheio de realizações, conquistas. Então veja, é bom que o pai e a mãe analise agora, o hoje, o hábito, o comportamento, as palavras, a linguagem correta, a comunicação efetiva que tem com seu filho, e se essa forma, hábito, repetido todos os dias, automático, mecânico, não está trazendo bons resultados, é a hora de mudar, é a hora de fazer e de falar diferente para produzir outros tipos de resultados. Porque se até agora não houve o resultado esperado, então significa que as coisas que estão sendo faladas e feitas
não estão ali produzindo o resultado esperado. Se eu faço as mesmas coisas querendo outros resultados, é um grande equívoco meu. Eu estou enganando a mim mesma. Eu sei que, bom, eu quero determinado resultado, mas eu faço igualzinho todos os dias, eu falo igualzinho todos os dias. Eu não vou colher outros resultados. Eu vou colher os mesmos e vou me frustrar todos os dias, todas as vezes. E vou ter a ilusão de que estou agindo de um modo assertivo, ativo, consciente, de um modo direcionado, de um modo influenciador positivo, de um modo com referencial, uma bagagem de peso positivo para a vida do meu filho. Eu não posso me enganar. Eu dizer, nossa, eu falei assim, eu fiz assim. Bom, mas você fala e faz todos os dias a mesma coisa. Como é que vai ter outro resultado? Não vai, não se engane. Os resultados diferentes só acontecem quando também falamos ou fazemos coisas diferentes. Praticamos aquilo que nós aprendemos. Por isso que quando muitos pais se enchem de cursos, de leituras e conhecem, percebem, adquirem ali um aprendizado teórico, mas não tem a prática. Ou seja, para praticar tem que deixar, tem que eliminar, abandonar os velhos hábitos. E é aí que está a dificuldade, porque os velhos hábitos estão ligados à sua bagagem do passado, de pessoa, de ser humano, naquilo tudo que o pai ou a mãe construiu ao longo de sua vida. E abandonar aquele velho hábito significa dizer adeus àquela bagagem antiga, passada, e adquirir, abrir espaço, uma oportunidade para um hábito novo, diferente. Então, assim, fica meio que um pouco protegido. Não, eu aprendi assim, é assim que eu devo fazer. Eu aprendi assim porque comigo foi assim, então é assim que eu vou falar. Veja, você é diferente do seu filho. Ainda que o filho tenha muitas características nossas, tenha ali um referencial nosso, do pai, da mãe, mesma direção de valores, mesmo lar, mesmos caminhos, nós vamos ali forjando o caráter do nosso filho ao longo do tempo, dessa história de vida toda. Porém, nós somos diferentes, nascemos e vivemos dentro de um contexto de vida diferente. Hoje o seu filho ele é atual, então talvez os hábitos seus antigos não servem em nada para a vida do seu filho. Analise isso urgentemente, para que não tenha nenhuma frustração ou um aborrecimento que lhe pegue de surpresa. E você não tenha aí um auto-engano, pensando, imaginando que está falando e fazendo coisas tão corretas, tão importantes para a vida do filho. Talvez alguns hábitos não são aplicáveis, não são interessantes para o seu filho, pois os interesses e os olhos dele estão postos em outra direção. E você precisa estar atento a isso. Os pais podem ter muito conhecimento, mas não têm sabedoria, não têm os novos hábitos já internalizados nesse relacionamento parental. É preciso internalizar os novos hábitos e ter a sabedoria em usar os conhecimentos já adquiridos. Eu sou sábia quando eu uso os conhecimentos, eu pratico os conhecimentos em uma nova forma, num novo formato, em um novo estilo que vai produzir resultados tão melhores, tão diferentes, só que muito mais superiores. O pai e a mãe vê meus vídeos, minhas orientações, por exemplo, faz um pouquinho aqui, algumas vezes ali, faz só um básico, porém faz um tempo e depois desiste. Ou lê um livro, tem as instruções, desiste. Faz um curso, durante o tempo que está fazendo o curso, parece que as coisas vão muito bem e depois desiste. Muitos pais me falam, mas Rosana, eu entrei lá em um determinado curso e por 2, 3 meses, 4 meses, parece que tudo foi tão bem, foi tudo tão bom e de repente parece que voltou na estaca zero e eu não vejo resultado mais. O que aconteceu, né? Então, quando os pais vêm para as minhas orientações, os meus direcionamentos, os meus treinamentos de pai, de mãe, nesse foco de dar essa base, esse alicerce, esse direcionamento de instruções aos pais de filhos adolescentes,
eu sempre começo por esse ponto. Não se engane. O que você mudar hoje será mudado para permanecer na sua vida. Durante os primeiros 21 dias, né? Até o 21º dia, durante 21 dias, você vai primeiramente treinar os novos comportamentos, a nova forma de falar com seu filho. É uma mudança já de hábito, mas é bem mais um treino. A partir do 22º dia, aos 22 dias, as coisas fluem de um jeito mais fácil, mais tranquilo, começa a ficar um pouco mais no modo automático e lá próximo dos 90 dias já está mais natural. Então, nós sabemos que um novo hábito, um novo padrão de comportamento, um novo padrão de linguagem, de intimidade, boa comunicação, vai estar internalizado, introjetado nesse pai, nessa mãe, de modo a produzir efeitos positivos, resultados assim prósperos, promissores, que tragam ali um resultado de satisfação, de alegria para esses pais a partir de 90 dias. Então, muitos pais querem fazer poucas vezes e param. E aí, de repente, na menor situação, num contexto diferente ali, já volta a falar daquele jeito, né? Aquele jeitão de falar, ou volta a agir naquele jeitão de agir. Eu digo jeitão porque é o jeito errado. E achando que, mas eu já falei 2, 3 vezes e ele que não reagiu. Mas eu já ensinei 2, 3 vezes, o filho que não acatou. Veja, alguém é o adulto, alguém é a autoridade, alguém está à frente, alguém sabe o caminho a ser percorrido, alguém sabe onde deve chegar. E geralmente é assim que eu acredito. Esse alguém é o pai, é a mãe, ou os seus substitutos, que muitas vezes pode ser um avô, uma avó, tios, padrinhos, mas sempre há um adulto nesta relação com o filho adolescente. Alguém é o adulto da relação, alguém é o mais experimentado da vida, que já tem uma bagagem do passado, mas que está fazendo uma conexão e alinhando aquilo que está lá guardado, conectando e atualizando ali dentro do repertório do universo jovem desse filho adolescente, para que possa falar e fazer as coisas, os comportamentos, as decisões, de um modo positivo, de um modo saudável, para um direcionamento desse futuro adulto próspero, saudável também. Desistir antes de se tornar um novo hábito. Esse é um erro grande, porque você se esforça, faz, age, cansa, isso demanda muito trabalho, demanda cansaço, demanda força de vontade, demanda resiliência, vamos dizer assim, você colocar as prioridades à sua frente. Então, desistir antes de se tornar um hábito é morrer na praia, gastei um tantão e perdi tudo, investi uma energia enorme aqui, evaporou, foi embora. Não desista no meio do caminho, você não pode desistir. Se você desiste, você perde tudo aquilo que você já iniciou. Não desista. Uma vez que você se abre a produzir novos comportamentos, novas formas de falar com seu filho adolescente, não desista, porque do lado do filho virão palavras duras, comportamentos ainda errados, um jeito de ação, de agir, de temperamento, tanto do lado corporal quanto da parte da palavra emocional, dentro social do filho também, virão coisas ali que acabam lhe afrontando para ferir a sua nova produção de investida na forma educativa do filho. Você não deve desistir. Se você desiste, você não produz novos hábitos, que também não serão produzidos novos bons comportamentos na vida do seu filho. Não desista, porque você estará fracassando. Desistir é uma forma de fracasso. É importante que você prossiga. Devemos sim criar esse novo hábito. É difícil mesmo, porque para criar um novo hábito, um novo comportamento, uma nova forma de falar, você vai precisar abandonar o hábito antigo, o jeito de falar, o jeito de se comportar perante seu filho.
uma única coisa que você precisa ter é a decisão. Eu decido falar de forma diferente, eu decido agir de uma outra maneira. Um exemplo, muitas mães principalmente falam para mim muitas vezes, mas eu já falei mais de 1000 vezes para o filho fazer tal comportamento e não adianta. Eu já falei 1001 vezes para guardar aquela roupa no chão lá, por exemplo. Bom, se você já falou mais de 1000 vezes e não alcançou resultado, então você está falando para as paredes mais de 1000 vezes, porque quem está ouvindo provavelmente são as paredes ou algum outro ser humano que esteja próximo de você, e você está ali a chata da vez, porque ninguém está ouvindo, a não ser as paredes, e seu filho também não está ouvindo. Você está só irritando o filho com esse falatório incessante, habitual aí de hábitos, todo dia, toda hora, do mesmo jeito, resultado nenhum. Aliás, um resultado, irritação no filho, e nenhum comportamento que lhe retorne dentro daquilo que você deseja. Então, falar mais de 1000 vezes a mesma coisa, se não lhe traz resultados, é bom parar de falar e agir de uma outra forma. Repense, olhe, avalie, veja mesmo o que está acontecendo. Reconheça qual é a necessidade do filho naquela hora, naquele momento, o que ele está fazendo naquele momento, qual é a necessidade dele naquele dia, como ele está se sentindo, como que as coisas estão ali, nas necessidades ao redor dele, se ele provavelmente deve estar em estudo, está acontecendo alguma coisa na escola, está magoado em referente a algum amigo, dentro de casa ele está aborrecido, ele se sente com liberdade dentro de casa, ele tem intimidade sim com essa mãe, com esse pai, com as pessoas que estão dentro da sua casa, como está esse filho? Ele só vai lhe ouvir na medida em que você fizer um reconhecimento desse território jovem e você falar de acordo com o território jovem. Aí você analisa, verifica a necessidade e vai direto ao ponto e fala uma vez. O filho vai lhe retornar. Retornar de acordo com as possibilidades dele. Porque muitas vezes nós queremos que o filho faça algo, mas nós nem mesmo sequer explicamos, ensinamos como fazer. E ensinar, explicar a fazer algo não é falar daquele jeitão, julgando, ríspido, gritando, falando duro. Não é assim. Não é assim que nós ensinamos. Pense, vou deixar uma perguntinha aqui. Seu filho não sabe, por exemplo, vamos pensar, fazer uma certa limpeza lá no quarto dele, da maneira que você gostaria. Você já parou tudo e ensinou como varre, como arruma a cama, como tira o pó? Seu filho não sabe, por exemplo, fechar uma sacolinha de lixo, fecha daquele jeito e fica vazando as coisas lá. Você já parou e foi lá e fechou uma sacolinha de lixo na frente dele, com ele, explicando, e teve a certeza de que ele realmente estava olhando e compreendendo o seu jeito de explicação? Porque imagine que seu filho fosse um estranho e você tivesse que fazer essas mesmas solicitações. Você explicaria para esse estranho do mesmo jeito que você explica para o seu filho? O seu jeito de explicar as coisas para o seu filho, se você explicasse para um estranho, o estranho realmente entenderia e iria fazer do jeito que você está falando? Pense aí. Isso vai lhe trazer uma resposta. Se o seu hábito, ou seja, o seu jeitão de falar, o seu jeitão de fazer, está produzindo um bom ou um mau resultado com o seu filho. É muito importante isso. Se eu fosse falar com um estranho, eu falaria desse jeito? Se eu fosse me comportar, decidir uma coisa lá com um estranho, seria desse mesmo jeito que eu faço com o meu filho? Olha só, nós estamos falando do diamante da nossa casa. A pessoa de maior, melhor valor, nosso maior tesouro. Você tem uma missão em cuidar desse diamante. E nós devemos olhar para os nossos hábitos negativos sobre a vida do nosso filho e verificar de que forma eu posso mudar esse hábito para começar a produzir novos resultados. Resultados que trazem outros bons resultados para a vida do nosso filho. Então a única coisa é tomar uma decisão. Decidir o que você vai fazer.
criar o hábito de perceber seu filho e não de chegar com tudo assim já pronto e dar na mão dele, por exemplo. Nós também temos esse péssimo hábito de dar tudo pronto na mão do filho, depois quer que o filho faça algo, quando ele não teve nem sequer a oportunidade em aprender. E a gente quer resultado, sempre fiz tudo pra você, agora é sua vez de fazer, tá? Mas como faz? Precisa aprender, né? E só nisso aí já vai acontecendo um padrão, um processo de repetição. Criamos filhos folgados, filhos mais lentos, filhos não muito interessados em fazer coisas dentro de uma casa, desde uma arrumação simples numa casa, uma culinária, cuidados de um carro, um mercado, pagar uma conta, coisas externas que nós temos em relação aos compromissos de um lar. O filho precisa estar conectado nesses compromissos do lar e fazer coisas em conjunto com sua família, ter esses aprendizados, porque nessa repetição, nesse hábito que é o comportamento de repetição, de dar tudo pronto na mão dele, os resultados são filhos folgados. Não queremos que nosso filho seja folgado, mas nós, através aí do hábito em repetição, nós produzimos resultados de folga, né? Resultados de alguém que não precisa fazer nada porque recebe tudo na mão. Então, há uma repetição do hábito, da forma de agir e na forma de falar. E nós precisamos sim tomar essa decisão. Decido, vou mudar, vou passar a repetir todos os dias até que se torne algo natural, automático, um novo jeito, um novo modo de falar, um novo modo de agir. Então, como eu dei um exemplo há pouco, falava 1001 vezes alguma coisa, faça diferente. Seja assertivo, fale na hora certa, após saber sobre a situação, exercendo sua autoridade. Pais parados no tempo, vamos chamar assim. Inicie um dia já fazendo tudo sem envolver o filho. Já vai fazendo e depois que o filho vem atrás, trazendo alguns resultados ali, mas não que o filho participou. Então, o pai e a mãe parado no tempo, ele levanta logo de manhã, logo que abre os olhos, no início do dia, e já vai fazendo as coisas. É o café da manhã, tal, já entrega prontinho na mão do filho. O filho não tem a participação, muitas vezes, nem sequer em pegar a sua xícara para colocar o seu café, ou esquentar o seu leite, ou ele mesmo passar uma manteiguinha lá no pão, se for o caso. Sabe, já vai fazendo, não porque vai para a escola e é muito cedo. Não, o filho não pode receber tudo nas mãos. Eu digo isso, não é que nós não possamos fazer as coisas para os nossos filhos. Claro, nós devemos sim, não tem problema nenhum. Inclusive até levar o café na cama para o filho. Eu levo para o meu, vez ou outra. Na minha casa a gente tem esse costume. Vez ou outra eu recebo, meu marido recebe, às vezes o filho que recebe. Só que isso é um carinho, é um dia de... sabe, uma carícia diferente, uma surpresa gostosa, sobre a mesa, quando tem lá uma xícara viradinha de cabeça para baixo, lá, né, a gente coloca um bilhetinho dentro. São gestos, modos de apresentar nosso amor, mas, em modo geral, todos trabalham, todos atuam nessa casa. Nós formamos uma família, equipe. Então, no iniciar de um dia, todos têm tarefas, compromissos. Mesmo a mãe, por exemplo, que não trabalha fora de casa, ela trabalha muito dentro de sua própria casa. Então, o filho também precisa estar inserido nesses afazeres domésticos. Então, os pais parados no tempo iniciam o dia já fazendo tudo sem envolver o filho. Não envolve o filho nas questões do lar. Isso não pode acontecer. Já os pais conectados, atualizados, com o filho deste ano, 2019, um filho para frente, atuante, criativo, que tem autonomia, que gosta de viver em liberdade, gosta de ser autônomo, de ser independente, que quer, sabe, ter um direcionamento, um poder de decisão, quer aprender mais rápido. Esse é o filho de 2019, esse é o filho atual. Então, os pais conectados, atualizados com o filho, eles iniciam o dia já se direcionando e se analisando num outro formato. O que eu e meu filho
faremos juntos para crescermos e colhermos bons resultados nesse dia. O filho tem pais que vão trazer a ele ali quais são as necessidades do dia. Os pais têm algumas necessidades, o filho também tem suas necessidades, escola, estudo, né? A parte dos trabalhos dos pais, direcionamentos, pagar uma conta, fazer compras, receber uma visita, fazer um passeio e por aí vai, vários compromissos. Ajusta tudo isso e avalia ali junto como que um pode cooperar na vida do outro. Por exemplo, se o filho chega primeiro em casa, na adolescência, isso já é possível. Ele pode já ir adiantando um almoço para essa mãe, para esse pai que está chegando logo após. Se a mãe chega primeiro, a mãe vai adiantando, mas o filho chega, o filho já organiza e já vem junto ali. Tudo depende do hábito novo que a mãe e o pai coloca como intenção de prioridade para esse filho. Então, assim, temos muitas necessidades no dia. Se o filho está inserido, ele está antenado, conectado com aquele pai, com aquela mãe e vê, avalia qual é o sentido naquele dia, naquela casa, e ele mesmo vai avaliar quais oportunidades ele tem para agir ali junto, cooperar com aquele lar. Como vamos em união resolver todas as coisas, fazer algumas coisas juntos ou em separado, mas que vão trazer bons resultados. De qualquer forma, o filho poderá ali prosperar no dia, né, junto com seus pais. Eu digo prosperar porque quando fazemos coisas juntos, todos nós temos bons resultados juntos. E aí acaba sobrando um tempo para o lazer, um tempo maior para o descanso e todos funcionam juntos. Talvez você diga, nossa, Rosana, que ilusão isso é um milagre se acontecesse na minha casa. Realmente, é o milagre do hábito novo. Tudo aquilo que você instrui, tudo aquilo que você inculca ali, internaliza no seu filho, trará um bom resultado. Lembra da bagagem inconsciente que eu disse há pouco? Você teve os referenciais e agora você vibra e promove o referencial na vida do seu filho. É você quem coloca agora na vida do seu filho um novo caminho onde você vai colher resultados diferentes, resultados muito melhores, muito mais produtivos, positivos para a vida do seu filho. Sempre inicie o dia com esse pensamento: de que forma meu filho poderá prosperar no dia de hoje? Converse com o seu diamante, diz o que tem para acontecer hoje na vida sua, na vida dele, hoje na sua casa, o que tem para acontecer. Então, hoje o que eu digo é, a cada amanhecer, a cada iniciar do dia, coloque o seu filho antenado, participativo dos acontecimentos desse lar. Não deixe de lado, ele faz parte. Na mesma forma que nós temos ali um direcionamento para o nosso filho, formar uma equipe conosco e funcionar como uma família equipe, fazendo parte de todos os afazeres domésticos, cuidando deste lar juntamente com o seu pai, com a sua mãe, da mesma forma, nós colocamos nosso filho, agora adolescente, também participativo dos acontecimentos. O que está para acontecer na sua casa neste dia, que é muito importante que você compartilhe com o seu filho. Converse com esse diamante todos os dias. Dê a ele a oportunidade do conhecimento deste lar em que ele está inserido. Isso já é um bom novo hábito para começar. Uma nova forma de fala, uma nova forma de ação, de combinados com o filho, né? Quando você conversa com o seu diamante, você o coloca participativo. Ele pode, de alguma forma, promover, contribuir, gerar novas oportunidades também para esta casa. E aí, nessa contribuição, ele poderá, por exemplo, ter uma ideia diferente de você. E poderá, de repente, essa nova ideia, esse formato mais jovem de fazer as coisas, ser muito bem-vindo, ser o diferencial que você precisava para aquele dia. Quais as necessidades do seu filho também naquele dia? Quais as necessidades do pai, da mãe, dos outros membros da família? De repente tem alguém angustiado na casa e o seu filho é muito carismático, muito brincalhão e pode quebrar o gelo naquele dia.
sabendo do que se trata, ele estando ali muito consciente das coisas que estão acontecendo, é possível que isso seja favorecido nessa família. As necessidades do dia precisam ser compartilhadas com o seu filho jovem. Essas necessidades vão ser supridas em conjunto, em família. E aí a ação do seu filho poderá entrar também como um suprimento para este dia nesta casa, logicamente respeitando a idade, o amadurecimento, as possibilidades, as capacidades já que ele tem no aprendizado, naquilo que é o possível dele. Nós, logicamente, não vamos querer que o nosso filho adolescente tenha aí um alto grau de responsabilidade como se fosse já um adulto. Nós estamos aqui falando de adolescentes, de um filho jovem, mas a adolescência, ela finda lá aos 17 anos. De repente você tem um filho de 16, um filho de 17 anos e que já tem um amadurecimento muito bom e ele já é competente, muito capaz para outras ações maiores. E quando ele está participativo nesse lar, através do seu novo hábito já de compartilhar os acontecimentos da família, do lar, as necessidades de cada dia, nesta idade, neste amadurecimento maior, é possível trazer ali contribuições, ideias, uma visão diferente, uma análise diferente, uma ajuda prática que você precisava, mas você não tinha pensado, e ele poderá contribuir significativamente. Pensa bem, olha quantas coisas podem surgir de uma forma nova, de uma forma bem-vinda e de uma forma promissora para este lar, justamente pela mudança de um hábito do compartilhar, do colocar o seu filho participativo ali, sabendo, tendo ali todo o conhecimento do dia a dia que se passa na própria casa dele. Então, é certo algo aqui que eu quero dizer. Fique marcado isso aí para você. Novos hábitos, novas conquistas. Velhos hábitos, mesmas conquistas ou nenhuma conquista. Ou seja, quando nós produzimos novos hábitos, vamos favorecer novos comportamentos, novos resultados bons. Os hábitos antigos, se eles estavam trazendo respostas ruins, negativas, eu já sei que eu preciso fazer a mudança, promover a mudança. Então a sua análise é: quais os resultados que você tem com o seu filho e que você gostaria que fosse diferente? Avalie os seus hábitos. Se os seus hábitos estão produzindo esses resultados, mude para que você tenha novas conquistas, novas respostas. Agora veja, se cada ser humano é único, imagina um adolescente com tantas novidades, tantos interesses variados, tantas coisas novas que ele aprende a cada dia. Eu não posso falar, agir, decidir as mesmas coisas para qualquer um. Se eu tenho 2, 3 filhos, cada um é único. O adolescente, ele é um filho como se fosse um filho único. Então o jeito de agir, de falar, de decidir com um não é exatamente igual com o outro. Pode até ser semelhante, coincidir algumas coisas, mas eu preciso entrar no repertório jovem de cada um dos meus filhos, caso tenha mais de um, entender lá o universo individual único, as necessidades únicas dele, para eu saber que hábitos eu tenho que mudar ou que hábitos eu vou manter. Tudo isso mediante os resultados que eu já tenho com o meu filho. Então eu preciso fazer essa consideração, preciso considerar o filho que eu tenho e não o filho que eu fui também. Porque de repente eu, mãe, fui de determinada forma e para mim certas ações, certas palavras caíram maravilhosamente bem, isso produziu um efeito muito bom na minha vida. E eu, a Rosane de hoje, consegui determinadas conquistas na minha vida. Porém, aquilo que foi proveitoso para mim, nem sempre poderá ser proveitoso para o meu filho. Nós vamos sim, passando muitas coisas de geração para geração, mas há alguns tipos de hábitos, alguns tipos de falas e comportamentos que eu não poderei repetir com o meu filho, porque lembra, o meu filho ele é atual, ele não é da mesma década, mesmo
mesmo contexto de vida que eu fui, que eu tive. Então, o que servia para mim não necessariamente vai servir para o meu filho atual. Os hábitos antigos serviram para a minha educação, mas nem todos vão ser aplicados na vida do meu filho. Eu preciso ter muita consciência disso, senão eu vou querer lançar mão somente da minha bagagem, que está lá no meu inconsciente, e usar tudo aquilo do meu passado, despejar em cima do meu filho e querer lhe colher os melhores resultados. Um filho que honra a casa, um filho que respeita. Sabe, algumas coisas quando coincide em ser aplicável à vida do seu filho, você tem ali alguns resultados bons, mas da sua bagagem, o que não é para ser aplicado na vida do seu filho, vai produzir um resultado desastroso. Porque não existe o sucesso e o fracasso, o que existe são resultados bons ou resultados ruins. Então você saberá se você deve ou não deve mudar os hábitos com seu filho na medida dos resultados que você tem com o seu filho. Mas eu faço um alerta: o filho adolescente vai lhe revelar os resultados nem sempre pelo que você vê, e sim pelo que você ouve a respeito do seu filho. São as informações de outras pessoas, lá da escola, como ele se comporta, quando ele foi a uma festa, o que falaram dele, se ele está na casa de um familiar, como ele se comportou, como ele dialogou lá. Essas informações que chegam aos seus ouvidos vão lhe dizer das respostas positivas a respeito dos hábitos, ou seja, dos direcionamentos, os tipos, das formas de direcionar o seu filho que você tem feito, falado, agido ali sobre a vida do seu filho. Então, os resultados vão determinar se você muda ou se você mantém os hábitos. E se você tiver que fazer alteração, altere. Não desista, não pare no meio do caminho, prossiga, porque este é o caminho de um resultado satisfatório, do resultado de um final de adolescência saudável, com um diamante da casa sendo lapidado pelo melhor influenciador e o melhor referencial. Você agora vibra e você está forjando, finalizando ali, lapidando a bagagem do seu filho. A bagagem dele está sendo completada com a sua vibração. E isso é muito importante, isso é muito sério, isso é muito forte. O diamante da sua casa é seu filho e ele é valioso. Ele merece a sua melhor vibração. Então, finalizando esse podcast aqui, temos aqui embaixo um espaço para comentários. Faça seus comentários a respeito dos hábitos, bons ou ruins, que você tem feito aí sobre a vida do seu filho. Se você já mudou um novo hábito e já vem colhendo resultados, compartilhe aqui comigo, coloque nos comentários, escreva o que você precisar sobre hábitos, sobre este assunto. Vou ter o prazer em responder cada um dos seus comentários, ok? Finalizo por aqui, meu abraço. O seu filho é um diamante, não se esqueça disso. O seu filho é um diamante.